Agora ficou fácil refutar os irmãos protestantes. Vamos fazer aqui uma refutação na questão daqueles que dizem que já estão salvos, daqueles que afirmam que já estão salvos. Porém, não é dessa forma que os irmãos protestantes ensinam e crê, mas de forma nenhuma. Isso nunca foi bíblico, né? Nunca foi bíblico essa, né, afirmação. Veja, eles se baseiam no texto onde diz, né, aquele que crê e for batizado será salvo. Veja, será salvo. Não está escrito já está salvo, né? Será salvo, ou seja, no futuro, se perseverar, será salvo. Ou seja, será salvo. Não está afirmando que já está salvo. E alguns irmãos protestantes, erradamente, aprenderam assim, e crê assim, e ensinam assim. Quem crê e for batizado, já está salvo. Eu posso afirmar que já estou salvo. Porém, como eu disse, isso não é bíblico, né? Não tem isso nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, é preciso entender que crer e ser batizado é o quê? É o processo de iniciação cristã. É o processo de você ingressar na igreja. É o processo de você, né, fazer parte da igreja, né? Quem crê e for batizado será salvo. Por quê? Porque entrou na igreja. Veja, entenda. É o processo de iniciação cristã. Você entrou na igreja. Né? A gente vê os apóstolos dizendo assim, né? Crê e será salvo, tu e tua família. Por quê? Porque você vai entrar agora no caminho certo. Você vai entrar no caminho da salvação. Veja, você entrou agora no caminho correto. Você precisa o quê? Perseverar. E a gente vê em numerosas passagens escrito que é preciso perseverar. Porque senão, meus irmãos, você diz crer, foi batizado. Aí você não persevera, você apostata, você sai da igreja. E mesmo assim você está salvo? Você vive cheio de pecado. Aí mesmo assim você está salvo porque você disse que creu e foi batizado. Não, não funciona assim, isso não é bíblico. A gente vê em numerosas passagens, por exemplo, né? Veja, anote isso aí. Para pertencer à igreja primitiva, para pertencer à igreja de Cristo, para iniciar, né, entrar nessa igreja, era o quê? Era crer e ser batizado. Sim, correto. Mas a gente vê numerosos textos falando que precisa perseverar, como eu já falei, né? Veja, em Filipenses 3, veja o que o apóstolo Paulo diz, né? Filipenses 3, versículo 10 ao 14. Diz assim, né? É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso. Veja, não que eu já tenha recebido tudo isso. Ou seja, me tenha tornado perfeito. Mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço, esquecendo-me o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Veja, né, o apóstolo Paulo está dizendo claramente que ele não alcançou ainda, que ele se lança para frente, para atingir a meta, para conquistar a salvação no Cristo Jesus. Então veja, o grande apóstolo Paulo. Então como é que um protestante, né, um irmão protestante, eu digo com todo respeito, ele diz crer, foi batizado e afirma a sua salvação? Tem que perseverar, né? Tem que perseverar, tem que estar na igreja de Cristo. Não é assim, né, dessa forma que os protestantes pensam, de forma nenhuma. Não pode apostatar, não pode sair da igreja. Então veja,
Eles aprenderam errado, né? E ensinam errado e crê da forma errada. Veja o que está escrito, meus irmãos, em Hebreus, algo, né, muito, muito semelhante ao que a gente leu agora. Diz assim, ó, em Hebreus 10, versículo 36, né, ao 39. Olha só o que está escrito aqui, né? De fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais dele. Veja, o meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais dele. Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Veja, nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. É preciso perseverar. Então o critério não é crer e ser batizado apenas. Não é o único critério. Crer e ser batizado é um processo de iniciação cristã. É um processo de pertencer à igreja, de pertencer ao corpo de Cristo. Porém, precisa perseverar. Agora, meus irmãos, alguém que sai da igreja, alguém que abandonou a igreja de Cristo, pode dizer que está salvo, né? Pode dizer que está salvo? De forma nenhuma, eu digo isso com todo respeito, mas não pode afirmar que está salvo de forma nenhuma, porque são desertores, né? O texto é claro, não somos desertores para a nossa perdição, perseveramos na fé para a nossa salvação. Então veja, a igreja primitiva acreditava nisso, crer e ser batizado, né? E será salvo tu e tua família. Você estava na igreja, você entra no processo, né, nessa iniciação cristã, mas é preciso perseverar. Se você apostatar, se você se tornar um desertor, você perde a sua salvação. Isso é a crença bíblica, é a crença da igreja primitiva. A igreja primitiva acreditava como nós católicos. Se você desertar, se você não perseverar, você perde a sua salvação. Então veja, né, o único critério não é crer e ser batizado. Porque em determinado momento, a pessoa pode dizer que crê, né, e ser batizado. E assim é batizada, né? Ela está dizendo que crê e é batizada. Porém, no percurso, durante a vida, a pessoa pode apostatar. A pessoa pode parar de perseverar. Pode desertar a igreja, como está escrito aqui. Pode desertar, pode abandonar a fé. E aí? O fato dela ter crido e ter sido batizada, mesmo assim está salvo? Veja que é uma doutrina antibíblica, né? Nunca foi a crença dos primeiros cristãos. Crer e ser batizado e serás salvo. Porém, se não apostatar, se permanecer firme na fé até o final, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que perseverar, né, até o fim, esse será salvo. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis acrescentar mais, né, nesse assunto, para esclarecer mais ainda essa questão. Não é o fato de alguém, em determinado momento da vida, diz ter crido, foi batizado e já está salvo. Não, isso aí não, o texto não está dizendo que você já está salvo de forma nenhuma. Você entrou no processo de salvação, mas você pode, por um mistério, você pode apostatar. Você não sabe o dia de amanhã, entendeu? Você não sabe o dia de amanhã. Então você não pode, nenhum de nós pode afirmar com certeza, né, daqui a um ano, como é que nós estamos, o que vai acontecer na nossa vida, a reviravolta que vai acontecer na nossa vida. Então entenda isso. Quando o texto diz, né, quem crê e for batizado será salvo, não está dizendo que já está salvo. Está dizendo que é um processo iniciou na vida cristã. Entrou na igreja, né, faz parte do corpo de Cristo. Porém, precisa, né, perseverar para não perder, né, a própria salvação. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.